O Brasil conta com cerca de 400 mil carros eletrificados. Destes, foram vendidos 220 mil no ano passado, ou seja, um recorde sem igual na história. Neste momento, a rede pública de recarga tem cerca de 20 mil pontos de recarga no Brasil. O carro elétrico está crescendo rápido, mas a infraestrutura ainda está correndo atrás. Para falarmos sobre isso, reunimos aqui hoje Bruno Mesh. Boa tarde. Boa tarde, Otávio, boa tarde a todos. Estamos aqui para contribuir, né, com o tema. Acho que é um tema muito relevante para todo mundo. Exatamente. O Lalau, se apresenta aí, Boa Lalau. tarde, Otávio. Obrigado pelo convite, primeiramente, tá? Então, vamos bater um papo hoje à tarde aí sobre estações de recarga, veículos elétricos. Vamos bater um papo bem legal mesmo. Perfeito. E para contribuir um pouquinho mais, o Gabriel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Acho que é um assunto bem importante, bem atual para a gente conversar também. Então, tem bastante coisa para a gente tocar no assunto. Eu sou o Gabriel, representante comercial da Solture, em relação às estações de recarga no momento. Perfeito. A gente tem pessoas aí direcionadas para cada um dos Direcionadas. negócios, né? Então, para aquecer essa conversa aí que a gente está tendo, quero saber de vocês: o carro elétrico já é uma realidade ou é algo de nicho no Brasil? Bruno, vai lá. Você que é um cara que gosta de conversar. Vamos lá. Eu até abril achava que era algo de nicho, né? Aquele cara Certo. que é um entusiasta, queria um carro elétrico e tal, para ser diferente. E após abril, a gente começou a ter uma experiência aqui na loja, colocamos um carregador e a gente começou a ver que não era assim, Abril né? 2025. Abril de 2025, esse ano, Isso. ano passado, Ano perdão, né? passado, é. Então, abril de 2025, colocamos o carregador e a gente viu um movimento totalmente diferente, né? E o volume de veículos elétricos na nossa região e, consequentemente, hoje no sul e no sudeste é o maior volume, né? É realmente impressionante, né? Você falou o número de 400 mil veículos, né? E um crescimento muito grande no ano passado, né? Isso devido a grandes montadoras que vêm atuando no Brasil muito forte. Eu já entendo que isso é uma realidade e é uma realidade que a gente vai ter que se adaptar, né? Perfeito. Fala aí, Lalau, qual a sua percepção? Então, eu acho que o mercado hoje, da maneira que está estruturado, ah, acredito que o carro 100% a combustão, já é praticamente coisa do passado. Hoje a pessoa, o entusiasta vai no carro 100% elétrico, mas quem ainda é conservador vai no carro híbrido. Ele vai pensando na economia e também pensando em longas distâncias, de poder parar num posto de combustível e colocar a gasolina no carro, poder parar numa estação de recarga, recarregar o carro. Então eu acho que o carro 100% a combustão, ele já está ficando para trás. Agora o carro híbrido é o que está, vamos dizer assim, surfando uma onda, mas o Sim. futuro é carro elétrico. E você percebe, Gabriel, que as pessoas vêm com perfis diferentes na hora que conversam a respeito de carregamento, carregamento dentro de casa, nas empresas, condomínios? Qual a tua imagem? Hoje, pelo que eu tenho analisado nos atendimentos que eu faço, tá quase que ao contrário. A gente fala de entusiasta. Hoje existe o cara que é entusiasta do 100% a combustão. Esse é o cara que ele Isso bate aí. o pé e fala que não, eu gosto do barulho do É motor e isso tal. aí. Ele não liga para isso de economia. Então, que existe o cara que é entusiasta a combustão, mas hoje tá todo mundo realmente migrando pro veículo 100% elétrico ou híbrido. Então, quem é mais conservador, igual o Lalau falou, pega ali o carro mais, o híbrido para rodar dentro de, vou fazer uma viagem mais longa, eu tenho Uhum. o medo dessa autonomia. O cara que trabalha com carro, representante, é Uber, ele já opta logo pelo 100% elétrico, que ele já conhece a economia que ele vai ter com esse veículo. Perfeito. Lalau, tu tem um carro elétrico, Tem. né? Quando compra um carro elétrico, muitas das montadoras já oferecem um carregador para você instalar na sua casa. Ele supre as necessidades. Qual a tua Otávio, eu vou percepção? fazer um adendo, tá? Nessa questão que a gente estava falando, do entusiasta da combustão, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? A combustão não vai acabar, né? Hum, Isso é um mercado que vai andar em paralelo, né? Então, Perfeito. hoje a gente tem uma discrepância entre combustão e elétrico, porque a combustão existe há muitos anos, né? Mas o elétrico vai tomar o seu espaço, né? E acredita-se que ao longo do tempo a gente vai ter uma equalização, né? Em quantidades, né? Um público que vai continuar na combustão vai para o elétrico, né? E um dos pontos que eu acredito que o Lalau comentou, que é a adesão do híbrido, né, em vez do 100% elétrico, é o medo porque a gente tem uma carência em pontos de carregamento, né? Perfeito. Acho que isso é um ponto importante. Eu acho que é bem isso mesmo, na verdade, tá? Então, a questão de ir para um carro elétrico, no momento que eu optei de um carro elétrico, foi mais pelo prazer de dirigir um carro com uma entrega muito grande. Então, eu tenho Uhum. um BYD Seal, né, que tem um carro de 530 cavalos, tá? Então, ele Tipo entrega de muita, carro. ele entrega muita potência. Ele vai de 0 a 100 em 3,8 segundos. Então, para quem gosta de andar rápido com o carro, quem gosta dessa pegada, ele
o custo-benefício para andar num veículo que atende essa potência toda é o que o elétrico hoje entrega. Se eu fosse Uhum. pensar num carro a combustão para entregar essa potência, para andar nessa pegada, nós falaríamos de um carro perto de R$ 1 milhão. Então, hoje, na faixa de entre 200 a 300 mil reais, tem vários veículos nessa categoria que tem uma potência dessa embarcada. Além da tecnologia, tá? A maioria das montadoras são montadoras chinesas e eles prezam muito pela tecnologia. Os carros são completamente tecnológicos, tá? Então, algo que está mudando, no meu ponto de vista, na indústria automotiva, tá? Que enquanto não embarcar mais tecnologia no carro, o carro vai ficar na revenda para vender, tá? E eu acho que tem que fazer um adendo aqui, né? O Lalau era um cara que tinha uma caminhonete, né? Uma V6. O cara saiu de uma V6 para um carro 100% E elétrico. você é o uma próximo diferença agora. aqui. Né? Eu vou corrigir, tá? Porque é 3.8, mas eu vi 3.6 no painel, tá? Ele gosta de... Você teve essa Eu tive a emoção e não, Baixou o cabelo não na hora. recomendo, né? Não recomendo. Perfeito. Isso aí. Você falou que no ano passado, né, você começou a prestar atenção por conta da estação que a gente tem aqui na Solture, mas a gente percebe que tem perfis de pessoas e usos com os carros diferentes, né, Exato, Bruno? exato. O que a gente vê muito é que o entusiasta ainda existe, né? Aquele cara que quer comprar um carro elétrico, um carro diferente, com maior tecnologia e maior conforto, inclusive, que os carros elétricos entregam hoje, né? E a gente tem o usuário que é por uma questão de necessidade pela profissão, né? Então a gente tem hoje o Uber, a gente tem uma gama aí do Uber da nossa região indo para Frota mais de grande, né? 40% no elétrico, né? A gente tem hoje o pessoal que trabalha com representação comercial, nossos representantes, inclusive, estão migrando para elétrico, né? Uhum. A gente fiz uma conta rápida, né? A gente está falando de um payback. Se você pegar um carro vamos pegar um BYD Mini Dolphin, né? Ele vai custar em média R$ 119 mil hoje. Vai Uhum. variar um pouco de acordo com a região do Brasil. E se eu pegar um carro parecido, que entrega bem menos em relação à tecnologia, mas num valor próximo, a gente vai falar de um Polo, né? Que Perfeito. seria um carro para um representante hoje. Um BYD Mini Dolphin e um Polo. Que leva atrás, tudo Mas perfeitamente com conforto. entrega a mesma coisa, o BYD entrega um pouco mais de tecnologia, mas beleza. A gente fala de um payback, um retorno do investimento no BYD de 2,8 Uau. anos, né? Então, isso realmente eu vejo que Quase é 3 anos. quase 3 anos, mas muito curto, né? Para um Nossa. carro, né? Então, você tem, além do custo do abastecimento, que é a recarga, muito mais barato do que você pagar o combustível, a manutenção é menos da metade, Sim. né? Então, hoje eu tenho um histórico aqui de BYD Mini Dolphin, a média de custo da manutenção da primeira revisão é R$ 400, né? Então, qualquer carro a combustão é muito mais que isso. O nosso representante comentou que ele fez uma revisão que deu 200 e poucos reais. Uma coisinha básica, Imagina. assim. Mas Hoje tu não gasta isso com nada no combustão. Não paga nem o jantar. Não. O Lalau tem um carro de R$ 270 mil, né, Lalau? Sim. Chegou a fazer a primeira já? Não. A revisão é a cada 20 mil quilômetros, diferente do carro a combustão, que é a cada 10, tá? E ela é tabelada, é R$ 350. É 350 o teu carro. O meu carro. Vamos lá, um carro de R$ 270 mil é R$ 300 a manutenção. R$ 350. É, Porque realmente. assim, é básico. O motor é um motor elétrico que ele não tem nenhum problema, tá? Não tem manutenção para ser feita no motor. Não tem óleo para trocar, não tem nada para fazer no motor. A manutenção que tu vai fazer é no filtro do ar-condicionado, vai ver se a pastilha de freio tá ok. E como o carro regenera, ele carrega também quando tá andando, ele nem sofre tanto impacto assim nas pastilhas de freio. Então não tem nem custo de manutenção sobre o freio. Vai ser troca de filtro de ar-condicionado. Essa é Tem a uma correia manutenção que vai ser feita. dentada, Não tem né? mais. Não tem. Aquele câmbiozinho Polo GTI, né? Banhada a óleo. Mas é curioso, né? Porque quando a gente olha para os números, para tudo que está acontecendo, a gente estava conversando há pouco, né? Você falou do ranking dos carros mais vendidos, né, Lalau? A gente pegou agora nesse mês de janeiro de 2026. Foi a primeira vez na história que um carro elétrico ficou em primeiro lugar como o carro mais vendido do Brasil. Tá? Foi o Mini Dolphin. Hoje, a gente pega carros 100% elétrico. O Otávio comentou que estamos chegando perto de 400 mil veículos eletrificados, mas 100% elétrico é perto de 180 mil. Desses 180 mil, 30% são Mini Dolphin. É Tá? bastante É coisa. um volume grande. 30%. Então, nós estamos falando aí perto de 50 mil veículos, é o BYD Mini Dolphin. Que daí é, que nem o Bruno comentou, é o Uber usando, é o representante comercial, que é a rotina urbana do negócio, né? Porque, vamos dizer assim, o Mini Dolphin, a autonomia dele é de 300 a 370 quilômetros. Então,
é Um uma carro para é centro urbano. é um uso urbano, né, não é para Ou longas seja, distâncias, isso né. gera novas oportunidades de negócio, né? Tanto oportunidades de economia, né? Quem tem um carro desse, ele pode pegar e substituir o carregador veicular que já vem por um Uhum, outro modelo, Uhum. né? Porque tem 2 modelos, eu Tem. tô, né, O Gabriel pode nos a ajudar falar nesse nesse ponto É, aí. caso aí, né? É. Falar um eu pouco mexo aí a muito com isso respeito aí. dessa questão, Gabriel. Geralmente o que vem nos veículos, teve até uma época que a BYD estava dando já o Wallbox de 7 kW de potência. Isso foi mais uma promoção que eles fizeram ali. Hoje eu tenho atendido o pessoal que diz que já não estão entregando mais esse carregador. Uhum, Negociações mais específicas. O que tem entregue mais para quem compra esse veículo é o carregador portátil. perfeito. Então, o pessoal, a gente recebe bastante clientes perguntando sobre orçamentos para fazer a instalação desse carregador e eu acabo conversando com ele, mostrando que eu não recomendaria por conta do comodismo ou do quanto esse carregador vai entregar para ele. Então, tu pega um Dolphin Mini, por exemplo, tem 40 kW de bateria, ele entrega 3 por hora, então tu vai ficar, se for de zero, não vai carregar em zero, mas 10 horas carregando esse veículo. Então, ele é limitado porque tu tem que colocar uma tomada nessa parede, num condomínio que seja, e o máximo que tu vai colocar é 20 amperes. Então, Uhum, tu tem que colocar um circuito dedicado para ele, por isso que ele tem essa limitação. O ideal é você comprar uma wallbox ali, que é a de 7,4 kW da VEG que nós temos aqui, que ela vai entregar mais do que o dobro de Sim. potência. Então vai reduzir mais da metade esse tempo de carregamento. tá legal. Então é um comodismo bem maior para o cliente. E a ideia do portátil é ele ser portátil. Ele não vai ficar instalado fixamente no teu condomínio. Fica no teu O carro. portátil é tomada, né? Exatamente. Simples, E né? lembrando que não é uma tomada qualquer, tu não vai É. sair colocando. Então, ele não tem uma Tem inteligência. tem risco nisso? Tem, é Se assim, eu ó. pegar aquele lá, tô viajando, encontrei um lugar lá e Você for... não tem Isso. aterramento, né? Aí que Ah, tá. não é tão simples Não. assim. Isso, se fala muito do risco de pegar fogo no veículo, mas isso é um tabu. A Uhum, chance do veículo pegar fogo, o veículo elétrico pegar fogo, é muito menor do que um carro a combustão. É isso aí. E durante o carregamento é menor ainda, porque uhum, tu tem a inteligência de entrega da potência do carregador e a inteligência do veículo. Então o veículo nunca vai permitir que isso aconteça. Então, em relação a isso de sair conectando em qualquer lugar, lembrando que 3 kW é uma tomada de 20 amperes. sim. Não é qualquer tomada que tu sai conectando tem 20 amperes. E dificilmente tu encontra por aí, talvez um próprio aterramento. Então, Uhum, caso, mesmo que tu use ele como portátil na rua, cuida onde tu vai carregar, toma um cuidado. Então, tu recebe notícias de pessoas que bota rabicho, bota uma extensão, conecta o carregador numa Isso, né? extensão, aí pega fogo, as pessoas acabam achando que foi o carro, mas foi um mau Perfeito. uso do circuito. Perfeito. Mas olhando do ponto de vista de oportunidade de negócio, a gente está falando em várias possibilidades Muitas. de negócio ou de otimização de investimento, né? Então, a gente vê que a população está aderindo mais a carros elétricos. Isso abre oportunidade para condomínios, eventualmente, trabalharem, pensarem nisso, empresas terem seus eletropostos, digamos assim. Exatamente. Isso é uma realidade Eu, ou eu, ainda eu não? vejo que já é. Eu acho que é uma realidade que hoje caminha de passos mais curtos por um medo, né, da pessoa investir de fato nisso, né? Uhum, Só que a roda ela não é vem o carro e depois vem o carregador, né? Ela vai vir mais carros quando tiver mais oportunidades de carregamento, né? uhum. Porque o grande medo das pessoas é, pô, vou comprar um carro Carro. elétrico, né? O Lalau vai comprar o carro dele, vai sair daqui e vai lá para o Rio Grande do Sul. Se não tiver pontos de recarga suficientes que permitam ele chegar lá, possivelmente ele não vai, né? Ele fala, Uhum, cara, não vou, né? uhum. E isso acaba atrasando a decisão de algumas pessoas de comprar o seu veículo elétrico. Então, hoje o que a gente vê é uma falta de busca de consciência, né, nas pessoas de que o elétrico já é uma realidade, né? No passado a gente teve, o elétrico veio e morreu, né? Mas hoje é diferente, né? O preço do elétrico está super atrativo, né? O nível de segurança dos carros, né? O Gabriel falou muito bem. Hoje, por que que quando um elétrico pega fogo, sai notícia? Porque é um elétrico, né? Hum. Mas a combustão pega fogo todo dia, né? Uhum. E não sai notícia porque Já já virou virou algo normal, rotina, né? né? Então você tem um parâmetro diferente, né? Você falou de condomínio, né? Condomínio hoje tem, em São Paulo, inclusive, foi liberado, né, que todos os condomínios possam colocar uma vaga para cada apartamento, né? Uhum, E o condomínio ele pode tanto disponibilizar essa vaga para o apartamento, quanto colocar uma estação de recarga rápida para a área comum para que os condôminos carreguem lá, né? perfeito. E isso tudo é feito através da gestão do próprio síndico, né? Então, Uhum, é super simples, inclusive, o uhum. Gabriel tem uns casos assim, né? Se eu Sim, não me engano. sim. Inclusive, o pessoal comenta muito sobre a questão das normas dos bombeiros, que tem que se adequar, tem que estar de acordo. Então, hoje eu vejo que isso vai ser uma necessidade e vão ter que se adequar de igual forma. Eu acredito que aproveitaram essa demanda da instalação dos carregadores para tocar nessa tecla do sprinkle, dessa segurança toda nas garagens subterrâneas, mas lembrando que
Já era para ter isso. Uhum. Acho que aproveitaram mais essa leva agora dessa necessidade e estão pedindo para o pessoal Sim. se adequar. E agora com essa lei também que saiu em São Paulo que obrigatoriamente os condomínios têm que aceitar. Então, Uhum. se o morador quiser instalar o carregador dele, ele tem o direito. Tem Então, direito. geralmente a gente tem o São Paulo como referência, que eles são tão mais acelerados em relação a essas leis. Então, a gente pode ter como espelho que o que Uma vez acontece lá. acontecendo lá, Possivelmente acaba replica, né? caindo Então, é isso em aí. efeito cascata para Isso cá, aí. né? E as empresas, né? A gente tem aí, né? Tô olhando assim, a gente mora numa cidade fabril, onde tem diversas indústrias, o pessoal vai, trabalha, né? E Isso de aí. repente poderia deixar o carro carregando. Isso faz algum sentido? Você comentando agora, eu fiquei pensando assim, cara, realmente, né? Vamos pensar, né? Grandes indústrias na nossa região, nós temos várias, né? E Uhum, hoje, com o volume de carros elétricos aumentando, já começa a fazer sentido que a indústria coloque o carregador lá e de duas formas. uhum. Uma, com custo ou zero ou reduzido, fazendo um objetivo que a indústria vai ter de reter talento, né? É um Sim, diferencial a mais que a sim. empresa pode Não, e entregar, tem uma coisa né? que está muito forte, que é o ESG, né? A Exato, questão da políticas de sustentabilidade redução de e tudo carbono, né? mais, né? Tem várias Se tiver coisas. atrelado com solar, então mais Nossa, sentido ainda, né? muito. Ou, se ela não quiser dar como benefício e quiser apenas dar a comodidade de ter o carregador, rentabilize em cima daquilo, né? Uhum. Uma fonte de renda Ou também. seja, dá para gerar negócio a partir Dá para daí, gerar negócio a partir né? disso, né? Inclusive, a gente tem algumas parcerias nesse Já sentido, temos. comércios. É. Quem pode falar aí um pouco a respeito disso? Acho que o Lalau Lalau. pode É, nos contextualizar. eu vejo assim. Você que circula na cidade, procura os pontos de recarga, deve. Então, a gente começa a pensar, ponto de recarga tem que ter um ponto de suporte para quem vai estar lá. Porque vamos lá, Uhum, vou botar meu carro para carregar, que seja 30 minutos, 40 minutos, ou uma hora, ou duas que ele vai ficar no local. Eu uhum, tenho que ter o que fazer, porque ficar uhum. sentado dentro do carro sem fazer nada É. é tempo perdido, vamos dizer assim, Sim. tá? Então, assim, a pessoa começa já a se planejar, preciso carregar meu carro, mas já vou na hora do almoço. Então, lá perto daquele restaurante tem uma estação de recarga. Eu vou parar lá meu carro e vou aproveitar Isso. para, enquanto eu estiver almoçando, já carregando meu carro, né? Então, em viagem, é a mesma coisa. Hoje tem vários aplicativos, o planejamento de uma viagem é feita, eu pelo menos faço através de um aplicativo, sabendo já quanto que eu vou consumir, uma estimativa de carga nesse período, né, nesse trajeto. E aí já vou traçando, aqui tem um restaurante, vou parar em tal horário para almoçar ali, ou às vezes um café da manhã, se sair cedo, alguma coisa, já para deixar o carro para carregando, e enquanto isso eu vou fazendo outra demanda, né? Você falou um ponto legal, Lalau. Você comentou exatamente assim. E é o que acontece, né? Uhum, Tem um carregador perto de um restaurante, né? Vamos pensar sim. o seguinte, no dono de restaurante, se ele coloca o carregador Ah, lá, né? O sim, quanto de benefício a mais... E vamos lá, ele É o pode... perfil do público que frequenta sim, esse Exatamente. Ele restaurante, pode né? tanto rentabilizar com aquele É, carregador, falar assim, olha, sim, eu vou cobrar e rentabilizar duas vezes, né, com o almoço e com sim. o carregador. Ou dizer o perfeito. seguinte, olha, o meu estabelecimento tem vaga de carregamento gratuita desde que você almoce aqui, Não, né? ele rentabiliza, ele fideliza. É Porque uma exatamente. vez que a gente está num contexto aí onde você Exato. consegue fazer unir o útil Útil ao ao agradável. agradável, Sim. a É, gente já ganha. Tem mais um ponto específico que a gente é bom bater nessa tecla que aí quando a gente conversa em postos de gasolina, que pensa, cara, mas aí eu vou perder o cliente. Não, é o contrário. Então, os postos de gasolina a gente vê que ainda são relutantes em relação à instalação de estações de recarga, mas é o contrário. O é isso cara, aí. ele já tem o veículo elétrico. Uhum, Você, na teoria, aí você está perdendo ele. Se você coloca uhum. uma estação de recarga, aí você ganha ele na sua recarga, que você vai cobrar por isso, obviamente, e ele vai ficar na sua conveniência. E Isso pode aí, botar ali que a boa exatamente. parte do lucro de um posto de gasolina é na A maior conveniência. parte, né? Não. Então, não é, Maior Não, Mas, parte. e quem pega a estrada, vai, desculpa, vai para os interiores do Brasil, pega São Paulo e tal, você encontra postos com uma estrutura de shopping center, né? é, Lugares, pontos de parada que com certeza vai rentabilizar todas aquelas lojas que É. estão naquele contexto Eu também. fiz Então, uma, fiz uma conta no passado e apresentei para uma rede de postos, inclusive, exatamente sobre isso, né? O tempo que demora para encher o tanque de um carro hoje. Vamos uhum, lá, num cenário péssimo, 5 minutos, né? Isso é muito tempo. uhum, E aí eu vou lá pagar, né? Posso pegar um café, um pão de queijo? Posso. Mas olha, o meu carro elétrico, eu vou levar num carregador, vamos pegar aqui um 60 com duas tomadas de 30 kW. Vai levar 35, 40 minutos para eu botar meu carro até 80%, sim. 85% para eu seguir viagem. Quanto eu vou consumir nesse espaço de tempo? Aí, pesquisa rápida, né? Quanto o consumidor consome em média por hora numa uhum, conveniência? Em média, esse cara vai deixar, ele iria consumir, vamos lá, R$ 12 e vai consumir 50. Porque ele não uhum. vai pegar só o café, vai pegar um pão de queijo,
ou eventualmente vai pegar outra coisa. Então, você realmente traz a rentabilidade no carregamento, que hoje o posto tem uma margem de lucro muito Uhum. baixa no combustível, Uhum. e um plus na conveniência, onde Perfeito. vai ficar mais tempo consumindo, né? E a mentalidade de quem anda com carro elétrico, não é necessário sempre carregar a bateria para isso aí. 100%. Eu vou parar no posto para tomar um café, ir num banheiro, alguma coisa assim, deixo lá 15 minutinhos o carro carregando e eu já posso seguir viagem. Daí, rodo mais 2 horas, paro de novo, mais 15 minutinhos. Eu não preciso dar uma carga sempre cheia, tem que andar com o mínimo de bateria. Não, tem que ter bateria para chegar na autonomia, para chegar no próximo ponto de recarga. Isso dependendo da potência dessa estação de recarga. Então, esses 15 minutos podem entregar muita energia para ti. É isso aí. Então, ele seguindo o exemplo Ou do seja, tem 30. variações aí Exatamente. de De potência. potentização. Aham. Exato. E existe alguma recomendação de potência para residencial, para eletropostos? Como que é feito esse dimensionamento? Liga, me manda um carregador, é assim, simples? Assim, o que a gente pega bastante, assim, o maior problema realmente na instalação, vamos pegar uma DC, uma estação para Uhum. investidores. O maior problema que a gente tem enfrentado hoje é a infraestrutura. Então, o Uhum. pessoal não conhecia, ninguém planejou a infraestrutura para isso ainda. Quem tem uma subestação própria, provavelmente já tem mais demanda, mais carga disponível para instalar isso. Numa residência, a nossa preocupação é se a casa for basicamente monofásica. É o único problema que a gente encontra, entre aspas, Uhum. que eu preciso de um disjuntor de 40 amperes para um 7.4, que é o residencial. Tá. Então, se a casa for monofásico, o disjuntor geral desse cara vai ser um de 50 amperes. Então, 40 amperes vai só para o carregador durante o uso. Se for durante a noite, ele pode carregar. Não faz mais nada. Exatamente, não vai tomar um banho. Mas assim, geralmente hoje, as casas mais modernas, assim, hoje dificilmente tu pega uma casa monofásica. Uhum. Então, o pessoal bifásico já consegue fazer um dimensionamento melhor. E para o investidor, o que eu tenho recomendado? Cara, tu tá com medo, tá conservador ainda? Coloca um de 30 kW, apenas um conector, tu sente o clima. Coloca um CA do lado, e eu sempre Uhum. falo isso, eu acho muito interessante. Você que é investidor, coloca um carregador, um CC, de 30 kW, para você rentabilizar, e coloca um CA ao lado. Uhum. Então, se eu tenho um veículo 100% elétrico carregando no momento, chega mais um na fila para carregar, se eu tenho um CA, por mais que ele vai me entregar uma potência menor, mais lenta, eu vou ficar conectado, é melhor do que nada. Uhum. Então, se os dois estão sempre ocupados, eu sei que é hora de eu aumentar meu Colocar carregador. mais um. Então, e o cara que já Boa conhece, dica, hein? sabe como é que funciona, já coloca dois conectores. É um teste, né? Quase um teste. É o termômetro que a gente chama. Mas eu andando, pegando um pouquinho de estrada e ciclo urbano, para mim faz muito sentido carregadores de alta potência estar na estrada. Tá? Então, Rodovia, né? Rodovia, Isso aí. carregador de 120, 150, 200 acima de 200 kW. Para mim, na rodovia, isso faz total sentido, porque a pessoa não quer ficar muito tempo parado, quer continuar rodando, tá? E principalmente em lugares mais ermos, vamos dizer assim, que não tem muita infraestrutura, não está perto de um grande centro. Então, carregadores de carga rápida na rodovia. E dentro da cidade, que é mais ciclo urbano, carregadores de 30, 60 kW acho que é o ideal. No meu ponto de vista, como usuário daí, né? E entra um ponto, né? Vamos pensar o seguinte, eu ouvi um comentário de um dos nossos investidores da semana passada, assim, mas vai ter um carregador lá, tem outro a 2 km, tem outro a 3 km, né? Assim, mas não é muito. Eu falei, cara, vamos lá. Pensa o Lalau, né? Faz uma viagem para... Você foi para Mato Grosso. Eu fui para Bonito, Mato Grosso. Né? O Lalau andou 500 km, teve que parar para carregar o carro, né? Se programou para aquele carregador. Chegou lá, carregador de 120 kW, um carregador consideravelmente rodovia grande. Sim. Tem 2 saídas, né? De 60 cada uma. E tem 2 carros carregando. E talvez 2 na espera. Quanto tempo o Lala vai levar na viagem? E ele não pode nem dar um tiro para frente. Por quê? Porque não tem outro carregador lá tão perto que ele consiga rodar. Então, o que a gente traz, né? É o mesmo conceito do posto de combustível, né? Você tem muitas vezes num centro urbano, inclusive em rodovia, você tem vários postos de combustíveis próximos um do outro, né? Porque esse é um grande problema, né? Andei um monte, né? Cheguei lá e tem gente carregando. Em vez de eu me programei para ficar 1 hora carregando, vou ficar 4. Porque eu tenho que esperar as pessoas carregarem. É isso. Aí entra muito na questão do planejamento de quem está viajando. Eu fiz uma viagem que deu 1.300 quilômetros daqui. Tá? Então, saí de madrugada aqui de Jaraguá, parei em Irati, no Paraná, já planejando poder carregar o carro ali, mas não tem como carregar ali, se tiver todo mundo ocupado, eu não vou parar ali. Eu tinha autonomia para chegar em mais um carregador para frente. Naquele ali eu teria que carregar, mas aí já era uma cidade que eu já tinha visto no aplicativo que tinha mais carregadores. Na beira da rodovia tinha um, mas aí eu tinha que entrar dentro da cidade. E estavam muito disputados os... Não, eu viajei entre Natal e Ano Novo. Né?
tranquilo. Foi E tranquilo. eu não fiquei em nenhum lugar parado esperando. Porque, Uhum. claro, quando eu cheguei naquela estação de recarga, tinha carro lá carregando, vou para a próxima, e aí na próxima tava sempre Perfeito. disponível, né? Então, é planejamento de viagem, tá? É Tem que se planejamento planejar para é. que não... Então, nessa viagem, eu fiz uma recarga em Irati, uma em Cascavel e uma em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Que daí eu pernoitei para ir no outro dia até Bonito. Então, eu Uhum. me planejei dessa maneira para fazer a viagem. Me conta que negócio você falou, que você foi carregar o carro num lugar escuro e tal. Isso é Sim. importante, inclusive. Eu fui. Eu pernoitei em Dourados, né? Uma cidade que eu nunca tinha passado, né? Então, as pessoas falavam lá, não, a cidade aqui é tranquila, tá? Mas de qualquer maneira, tinha uma concessionária da BYD, eu falei, eu já vou levar lá o carro para carregar, carregador carga rápida, vou deixar o carro lá 1 hora, bem tranquilo. Eu cheguei lá, o carregador tava com um defeito. E aí, na mesma avenida, eu vi pelo aplicativo que tinha mais 3 estações de recarga. Eu só tinha que fazer um retorno e daí eu Perfeito. fui já marquei, joguei no GPS, já fui no outro carregador. E era uma auto elétrica, que era uma oficina, que tinha um pátio de brita, sem nenhuma iluminação, somente um carregador lá. E aí, Escuro. escuro, né? Na beira de uma rua, numa cidade que... E aí foi aquele negócio, eu falei, vou deixar meu carro aqui carregando e vou ficar dentro do carro, ou eu saio do carro e vou até no hotel onde é que eu tô pernoitando, que não era muito longe. E aí era aquele negócio, aquele dilema, deixo meu carro aqui e fico aqui correndo risco, ou eu ia até no hotel e aguardava ele carregar e depois voltava para buscar o carro, né? Então, mas aí é aquele negócio. A infraestrutura não estava pronta, na BYD estava com problema no carregador, né? Fui numa outra estação de recarga que me entregou, Uhum. carregou meu carro super bem, né? Só que também quem coloca uma estação de recarga tem que pensar também que a pessoa Isso aí. ela vai estar aberta 24 horas por dia, né? Então tem que ter um pouquinho de iluminação, um pouquinho de segurança em relação a isso, né? Claro, não me aconteceu nada, mas tu tá numa cidade diferente que tu não conhece como É. é que é a situação, né? É É, difícil também, né? a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais aderindo ao carro elétrico, mas tem essa questão da recarga, que é um dilema, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem grandes oportunidades para quem quer investir nesse Sim. segmento, né? O Bruno falou há pouco que o payback de um carro elétrico é de cerca de quase Quase 3 anos. 3 anos, né? 2,8. Qual é o payback de um carregador? A gente tem ideia de quanto Sim, tempo... Tinha até uma coisinha anotada aqui, mas assim, geralmente quando a gente atende, eu nem toco no assunto do payback. É mais um plus, assim, para o cliente dele deixar de gastar com uma coisa e gastar com outra. Se ele já adquiriu aquele veículo elétrico, ele já sabe que ele vai Tem uma economizar noção que só na questão da manutenção, igual o Bruno falou, tem né? essa consciência, né? Porque a gente fala Exatamente. de cultura aí, né? É uma Isso. mudança de Isso aí. cultura. Então, obviamente que a gente levando em consideração, vamos pegar alguns padrões, ambos com autonomia de 300 quilômetros. Então, o cara rodando num veículo ali que faça 12 quilômetros por litro, e um BID, que seja um carro que tenha 50 kW de bateria, Uhum. e ele rodando ali, pagando 95 centavos no custo do quilowatt. Então, ele carrega em casa ali, não está carregando na rua. Então, ele tem o carregadorzinho dele lá, ele carrega pagando bem barato, que é o que ele paga para a concessionária. Uhum. Poderia ser Então, mais barato se tivesse energia solar. Eu ia falar exatamente. sobre Eu isso, acho né? caro, Porque é um inclusive, plus 95 centavos. gigantesco Achei isso, caro né? isso. Não Mas chegamos lá, né? a combinação Achei caro. perfeita. Eu achei caro 95 centavos. Então, levando em consideração aqui que cada um rodando esses 300 quilômetros, o cara que paga gasolina, ele vai gastar assim, em média ali a 6 e... Quanto? 6,50? 6,50 em média, né, no 6,50. Ele vai Brasil. gastar R$ 160 de gasolina para rodar 300 quilômetros. O cara gastando no elétrico, gastando muito caro na conta de energia, porque ele não tem energia Uhum. solar ainda com a Ainda. Sulturi, ele paga R$ 47. Então, o payback varia de acordo com quantos quilômetros ele roda por mês. E pensando no payback para o investidor desse eletroposto, talvez seja uma pergunta Também paralela, é né? legal. Aí nas conversas que nós temos, né, pensar o seguinte, né? Qual que é o objetivo, né? Eu sou um comércio, vamos pensar um restaurante, vamos pensar um Supermercado. supermercado, que eu já tenho meu público ali, eu vou dar um plus para esse meu público e rentabilizar ainda com isso. Uhum. É um cenário. Eu não tenho isso, eu vou criar um hub de carregamento, né? Eu tenho, exemplo, uma área, um espaço comercial, uma área de terreno, eu vou criar um hub, vou botar 3, 4 carregadores, e aí num centro urbano eu vou colocar carregadores de até 30 kW cada saída, porque é o maior fluxo de carros, né? Atende bem? A minha ideia é atender maior quantidade de carros, né? Então, acho que isso é um cenário também. E o cenário de payback, ele trabalha muito no sentido de, eu vou comprar energia para alimentar esse carregador da concessionária, pagando os 90 centavos, ou eu vou gerar minha própria energia, sendo no local ou remoto, Uhum. para pagar quase zero, né? São cenários diferentes, né? Hoje a gente tem um histórico de payback já sem consolar, né?
considerando ele pagando o solar, óbvio, a gente não está colocando impostos, encargos em relação a isso, Perfeito. sem seguro também, que a gente já está Uhum. analisando essa situação. Payback médio ali eu tenho 2 cenários, ele carregando 4 horas por dia, que é um cenário bem conservador. Serão 4 carros, mais ou menos, É, né? 4 carros carregando a 1 hora. A gente tem um tempo médio de carregamento um pouco menor do que isso, porque geralmente você é o centro urbano, o cara vai dar uma carguinha e vai embora. Bota ali uns 40 minutos em média de tempo de recarga. Uhum. E um cenário muito positivo, que seriam 8 horas de recarga diária. Então a gente tem esse payback ele pagando o solar ali, ele tem de 9 meses a no cenário muito bom, e no cenário conservador ali 1 ano e meio, 2 anos de payback. 1 ano e meio a 2 anos pagando para a concessionária, Pagando né? para concessionária. E com solar isso chegaria em Ah, 1 ano? diminuiu na metade, 1 quase. ano O mais maior ou menos, custo que né? a pessoa tem É. é do custo da energia elétrica. Eu acho que esse é um cenário ideal, né? A combinação perfeita, né? Ela tá entre o carregador e solar, né? Porque acaba tendo maior flexibilidade de você também proporcionar para o usuário do carro elétrico um preço também mais atrativo no quilowatt, né? Sim. Que também é uma maneira da gente ter mais atração nesse mercado, né? Eu vou lá, vou cobrar um valor no quilowatt mais atrativo, trago mais pessoas a terem o seu carro elétrico também, né? Qual que é o preço médio hoje, Lalau, que você teve na rodovia? 2,50 o quilowatt. 2,50 na rodovia? Na rodovia, carregadores de carga rápida de É, 80 a bela margem, 120 né? kW, Ima- 150 imagi- kW, imagi- Imagine um 2,50. carregador desse com custo quase zero, com Sim. solar, né? Nossa. Então, até é tem. uma- Nossa, é um baita investimento. É, Nossa. eu parei numa rede de postos no Paraná, que eles tinham uma usina solar no fundo do restaurante, e aí eles tinham 4 estações de recarga. Tinha um posto de gasolina, tinha um É, hotel junto isso com. combinado com bateria. Não, Lá não era o caso. lá não era o caso, lá era uma usina solar mesmo, para atender o consumo que tinha um hotel com restaurante e o posto de gasolina, e botaram 4 estações de recarga, de carga rápida. É isso aí. Tá. Ó, uma continha básica aqui. Ele entregando 4 recargas, ele entregando 30 kW para 4 veículos, então somando ele 120 kW de entrega, ele pagando para a concessionária ali 95 centavos, vai dar em média de custo do quilowatt para ele de R$ 110. Ele cobrando 2,50 na recarga, ele lucra 300. Então, Nossa. mais de 1/3 do custo dele isso. vai para energia elétrica. Nossa. Então, É. eliminando tudo isso para zero, Os números provam, né? Os Provam, números os números provam. provam. matemática é bem básica. Você acabou de dar o exemplo, Lalau, da tua experiência em Curitiba, de um cara visionário que está gerando negócio, né? Usando as estações de carregamento. Tu viu alguma coisa de instalação mal feita, erro na hora de fazer a instalação da estação? Tem alguma dica que vale Eu digo, prestar atenção? eu digo assim, as estações de recarga e carga rápida, as empresas que estão executando isso, tá? A Soltura executa, as outras empresas que executam também, que eu vi, não, tu vê que a instalação é bem feita. Hoje, nós comentamos antes sobre São Paulo, que abriu para condomínios. A gente vai pegar num condomínio que tem, vamos dizer, num prédio que tenha 20, 30 anos de idade. Eu vou conectar numa instalação elétrica antiga. Eu vou conectar um carregador que vai usar uma carga, vamos lá, 7,4 kW, mas o período é muito contínuo, é muito longo, vai ficar 8 horas carregando. Então, vai sobreaquecer essa questão de instalações elétricas. E é onde é que eu acho que tem o pequeno ponto que tem que ser dado uma atenção especial em relação a isso. Quem vai fazer a instalação, principalmente no residencial, nessas cargas menores, tipo de 7,4 até o 22 kW, que também carrega em CA. Eu acho que esse aí tem que cuidar muito no ponto de conexão na residência, nos condomínios. Esse tem que ser uma equipe bem especializada, porque a instalação dele, vamos lá, é simples. Um eletricista residencial, ele consegue, ele pega o manual e consegue fazer uma instalação dessa. Dá Mas manutenção? Desculpa. não dá manutenção. Instalou lá, Instalou, não tem. só. Hoje é muito, como é um mercado novo, tá? Todos os carregadores são novos que estão no mercado, né? A gente tem equipamentos novos que ainda não chegou no período da manutenção. Pode dar uma manutenção ou outra, mas aí é por falha da instalação. Faltou de fazer uma conexão de um aterramento, ou fez uma instalação mal feita, ou usou um material inapropriado para fazer a execução desse tipo de instalação, desse tipo de Garantia equipamento. é de quanto tempo? Um carregador? A princípio, numa compra, ano. hoje tu consegue, mas tu consegue já Estendida, né? estendida por 2 anos. Olha só. Uma coisa muito interessante que o Lau falou, tem 2 coisas só para pontuar, que é bem interessante. Hoje, quem comanda o carregamento é o veículo. Uhum. Então, por exemplo, deu algum defeito de fabricação, que seja, algum defeito, vai chegar na hora do defeito, Uhum. tá? Se a instalação estiver toda correta, não tem risco nenhum. A recarga simplesmente vai se encerrar. E outra, na questão da preocupação com essas instalações. Não é, a gente basicamente sabe que 7 kW, a gente sabe que liga ali um ramalzinho, não sei o que, 6 milímetros, tu consegue alimentar e tal. Mas a questão que a gente se preocupa em relação ao dimensionamento para condomínios é o dimensionamento dessa carga.
Então, realmente, tu ter uma empresa especializada que consiga fazer uma análise detalhada da carga que tem disponível para você saber quantos carregadores podem funcionar em plena carga. Então, a Uhum. gente consegue hoje, por exemplo, instalar um analisador de energia nesse local. Então, a gente tendo a planta e instalando o analisador, a gente sabe quanto de potência instalada tem, quanto está sendo utilizado, por quanto tempo, para definir, então, com o sistema de controle de potência da VEG, quantos carregadores podem funcionar simultaneamente. Então, uma solução muito inteligente que, a princípio, só a VEG que tem. Então, é um controle dinâmico. Ele vai analisar, ó, o que eu tenho disponível de carga, eu vou enviar para os carregadores. O que eu não tenho, eu vou diminuir a potência deles. Só uma dúvida, Lalau. Quantos carregadores que você fez dessa viagem não estão funcionando? Um. Um? Um. Um número até baixo, né? Baixo. Comparando com o que a gente tem aqui, né? A gente tem na cidade alguns que ficam oscilando em funcionamento, né? Fiz uma conta rápida de payback, que você estava comentando antes. Eu fiz o seguinte, eu coloquei 3 carros numa estação por dia, tá? Esses carros pagando R$ 2 no quilowatt, tá? Desculpa, 2,50 no quilowatt, tá? 3 carros, 2,50 no quilowatt. Perfeito. Eu pagando para a concessionária o custo de energia, tá? Eu tenho um valor líquido por dia de R$ 132 por dia, tá? R$ 132 por dia. R$ 132 vezes 30 dias, porque esse carregador não precisa de ninguém lá, né? Eu Sim. carrego dia de semana, final de Não semana. recebe Não, atestado, nem não, vamos férias, lá. 13º. 132 vezes 30 dias são R$ 3.960 líquidos, tá? Aqui eu já considerei depreciação do carregador, considerei uma margem segura para seguro desse carregador e no investimento, pensando que Lalau comentou, pô, não tinha iluminação, não tinha nada, né? E aí entra um grande ponto, né? Tem um monte de empresa, instala o carregador, eu instalo o carregador. Mas vamos lá, Uhum. instalar um carregador não é difícil, né? É um cabo, não é Uhum. difícil, né? Agora, entregar uma solução de carregamento veicular completa é um pouco mais complexo, né? Então, você não vai entregar só o carregador, você vai entregar o carregador com monitoramento via câmera, você vai entregar com iluminação, você vai entregar com outras coisas a mais, com, de repente, um smart charging para Uhum. equalizar a carga, né? Porque a pessoa que vai investir, seja o restaurante, o comércio ou o cara que vai fazer um hub de carregamento, Uhum. ele quer entregar para o consumidor, que é um cliente que vai lá carregar, conforto e segurança. Né? Perfeito. O cara vai lá carregar o carro, pô, mas será que eu fico aqui dentro do carro? Será que eu saio, né? Uhum. É Tem que complexo isso, né? considerar isso, né? Então, assim, a gente fez um cálculo, R$ 3.960. Quanto custa mais ou menos isso? Fiz uma conta rápida aqui, R$ 80 mil de investimento. Olha só. Retorno de investimento de quase 3% ao Sim. mês. Bom, pensando um a mais, né, pro teu negócio, faz total sentido, né? Só que é esse a mais entregando tudo, né? Sim. Porque daí, se eu crio uma experiência negativa, possivelmente o cara não vai de novo, Não, né? não, com E certeza. pensando em outro lado, né? Chegou lá para carregar, não funciona, aí sim que não vai de novo, né? Não, e assim, hoje quem tem carro elétrico vai muito por aplicativo. Tu vai ver onde é que tá a estação de recarga, tu consegue ir monitorando toda essa questão. E aí, tu pode dar feedbacks em relação, a Legal, estação sim. está funcionando, se não está funcionando, o que está acontecendo lá. Então, as pessoas colocam feedback, não tem iluminação, o lugar é inseguro. Então, tu já vai mapeando para uma viagem, tu vai olhando para uma cidade que tu não conhece, tu vai falar, pô, não vou parar ali, porque eu acho que se outra pessoa já colocou esse comentário, não é legal. E aí, outro ponto que tu olha muito no aplicativo, que lá tu pode indicar quanto que a estação de recarga te entregou. Porque hoje a gente tem muita estação de isso aí, recarga isso é um que, tipo problema. assim, Que promete. lá na propaganda é muito bonito, 120 kW, tu vai lá, tu conecta teu carro, que tem capacidade de receber 150, meu carro vai lá, ele entrega 60. E aí isso, por quê? Nossa. Ou chega a 80, e aí tu tá na expectativa, pô, eu vou botar numa de 120 kW, vai carregar meu carro em 20 É que minutos? você planejou sua viagem para isso, né? Planejei para isso e não me entregou, aí eu já vai olhar, pô, mas o Reflete em carregador é várias esse, mas ele está questões. entregando muito Isso aí. abaixo. Então é uma análise, claro, eu vou olhar uma análise um pouquinho mais técnica também, mas que talvez não é todos os usuários, mas é quem está nessa pegada começa já a interagir com o aplicativo e vai começar a olhar esses pontos também. Então tu vai olhar se é seguro tu parar com a tua família lá, se a carga é boa mesmo, se é seguro parar nesse local, então é Você todos deu esses esse pontos. feedback de Dourado, Lalau? Que é escuro? Sim. Isso aí. É. Contribui para os próximos usuários, Sim. né? Então, Muito bem, meus amigos. Por incrível que pareça, a gente está chegando já Ao fim. no Falamos fim que do passaria primeiro, rápido. Eu da, falei da que ia primeira ser rápido experiência. demais. Eu Foi falei muito que ia ser rápido. rápido Do demais. Decisão Energética, tem uma pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês, que, né, eu pensei um pouquinho aí para levar uma informação adicional para o pessoal que está acompanhando, que chegou até aqui no final, como bônus, né? Qual é a decisão energética mais importante que alguém pode tomar hoje quando envolver carregamento veicular? Quem começa?
Boa pergunta. Se eu puder, eu começo. Eu acho que envolvendo o carregamento, pensando que eu vou instalar uma estação de recarga no meu negócio, no meu comércio, é não só pensar na estação de recarga, né? É pensar no todo, né? A experiência do teu cliente, ela começa muito antes dele entrar no teu estabelecimento, né? Então, ela vai começar lá no pátio, com ele chegando e plugando o carro na estação, né? Então, essa estação ser de qualidade, entregar o que estava lá marcando que ia entregar, né? Ter segurança, né? Realmente estar disponível quando está disponível, né? Eu acho que isso são pontos que têm que ser avaliados, né? E, de novo, olhar como um negócio mesmo, né? E você toma a sua decisão. Olha, na minha empresa eu vou colocar como um diferencial para os meus colaboradores ou eu vou colocar com um benefício a mais de rentabilidade para o meu negócio, né? Mas o cuidado é diferenciar comprar um carregador do que uma solução voltada a carregamento veicular. Acho que é isso. Lalau. Então tá. Eu vou entrar complementando o que o Bruno falou, mas entrando também na questão do residencial, tá? Para mim, no residencial só faz sentido tu colocar um carregador tendo energia solar. É isso aí. Então, assim, para se pagar o valor do investimento, o Bruno comentou, comprou um carro de 270 mil reais. Tipo, é um valor agregado alto para tu pagar. Mas para tu poder pagar o carro, tu tem que diminuir os teus custos. Tu colocar energia solar, tu carregar de graça o teu carro e tu rodar com isso aí é excelente. Eu digo, tipo assim, eu venho todo dia trabalhar com o carro, eu carrego em casa, uma vez por semana o meu carro, eu consigo fazer toda a dinâmica de vir trabalhar durante a semana, fazer alguns atendimentos que a gente precisa fazer, e para final de semana, para ir passear com a família, se vai fazer um trajeto um pouquinho maior, carrega 100% ali para ir viajar com o carro, bem Segurança tranquilo, tá? garantia. Então, eu acho que dentro de casa tu tem que ter energia solar para poder justificar o investimento de comprar um bem de valor maior, tá? E aí, claro, tu vai colocar um equipamento na tua casa, tu tem que colocar um equipamento seguro, tá? É o teu bem maior, tá tua família, tá a tua moradia, né? Teu porto seguro tá ali, e aí tu não pode colocar qualquer tipo de equipamento ligado na rede elétrica da tua casa. Sua equipe mais preparada. Sim, é isso mesmo, né? Então, a pessoa vai ter, tanto na questão do solar, que tem que ter segurança de colocar, o carregador veicular também tem que ser seguido todas as normativas, a questão de segurança, porque é o teu patrimônio que tá ali debaixo também, tá? E não é uma estação de recarga que tá conectando na rua. Quem tá na rua, principalmente o dono do comércio tem que se atentar em relação a isso, porque é patrimônio dele e é a imagem da empresa dele que está ali também, mas é algo que tem que ser cuidado também. Mas o residencial, acho que o cuidado é porque tem que pensar no todo. No todo. Tá, Gabriel, acho que sobrou? sobrou. Eu fiquei meio nervoso, que eu ia falar um pouquinho de um. Vou fazer o seguinte, eu vou complementar um pouco de cada um Isso aí, falou, que a gente consegue perfeito. fechar com chave de ouro. Acho que o Bruno comentou uma parada bem interessante em relação a você ver como um todo, e não só plantar uma estação, igual foi a experiência que o Lalau passou. Então, eu acho que uma coisa muito interessante que eu tenho falado bastante para os clientes investidores é você visualizar a estação como um modelo de negócio. Então, não é só plantar e, cuidou com tudo isso, beleza, mas e depois? Por mais que ele rode sozinho e tu não tenha funcionários, faça um trabalho decente de marketing, divulgue isso, fale para as pessoas, quem tem um veículo elétrico, ele já vai ter no aplicativo ali que seu ponto subiu, está online, está funcionando. Mas será que é a rota dele? Então, você tem alguma coisa que chame a atenção desse cara para ele começar a passar pelo seu ponto e realmente virar um ponto estratégico para esse público? E no residencial, obviamente, falou ali de tu ter um equipamento de excelência na instalação, então procure também uma empresa de excelência para fazer tanto a instalação quanto a configuração. Tens uma para indicar? Eu conheço uma muito boa aqui em Jaraguá do Sul, na Jaraguá Avenida. do Sul, no Brasil todo, Um dos né? A gente principais tá... integradores VEG de VMOB, né? VEG, Venha conhecer a nossa estação de a 60 empresa de kW. energia solar que mais cresce, É isso né? aí. Então a gente está aqui muito feliz em ter, né, você aí até o final desse primeiro podcast. Ficamos muito felizes também porque a gente trouxe um conteúdo que é muito rico e que demonstra que o mercado está preparado para o carregamento carregamento veicular. Então, obrigado para quem ficou aí até o final. Fiquem ligados que em breve vamos ter outro episódio sobre outro tema que nos próximos dias a gente divulga nas nossas redes sociais. Muito Bora. obrigado. Valeu. Fechou.